O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, que bom, fico muito feliz, acolho com carinho os irmãos que vêm celebrar com a gente, em honra aos nossos padroeiros, os irmãos que são da nossa paróquia, os que vêm de outras comunidades nos visitar, os festeiros. É uma grande graça. Eu estava aqui do presbitério pensando, né? Mas no dia em que nós celebramos São Pedro e São Paulo também, né? E termos essa representatividade daquilo que é a igreja. São Pedro e São Paulo, há 2000 anos, começaram a igreja que foi instituída por Cristo. É a igreja que é para todos os povos, que é para toda a gente. Só que nos nossos festeiros nós temos representantes de todas as nossas comunidades. É uma grande graça. Temos empresários, temos comerciantes, temos donas de casa, temos profissionais liberais, temos homens públicos, o vice-prefeito, temos pessoas de todos os ramos da sociedade, pessoas de todas as idades, temos jovens, temos adultos, temos idosos. E só nesse banquinho dos festeiros nós temos aquilo que é a igreja que nós celebramos hoje, essa força da igreja. Quando a gente lembra de São Pedro e São Paulo, e daí a equipe de liturgia preparou aqui para a gente, né, para nós lembrarmos, estão aqui Pedro e Paulo nesse quadro. Depois, final da missa, quem quiser chegar mais pertinho, né, mas tem Pedro e Paulo e o Papa Leão, que é sucessor de Pedro, que foi o primeiro Papa. Uma graça da igreja. E o artista que se inspirou nesse quadro, coloca Pedro e Paulo, os dois segurando a igreja, segurando um templo, uma igreja. É uma graça, porque o que representa Pedro e Paulo? Essas duas colunas da igreja, esses homens que iniciaram. O que representa Papa Leão? É o sucessor dessa graça. Aqui, nesses dois quadros, nós temos 2000 anos de história. Desde Pedro, o primeiro Papa, até Papa Leão, 267 homens, um após o outro. Logo que Pedro
morreu, foi crucificado de cabeça para baixo, já foi eleito para o lugar de Paulo, Lino, depois Cleto, depois Clemente, e chegou ao Papa Leão no ano de 2025. É uma graça, só nisso que temos. Se a gente só traz os banquinhos dos festeiros e une a esses dois quadros aqui, nós já temos o que é a igreja. E aí a riqueza, filhos queridos, a riqueza daquilo que a gente ouviu no texto da Sagrada Escritura, primeira leitura do Ato dos Apóstolos, a segunda leitura, a carta de Paulo, o texto do Evangelho, a primeira leitura, todos os sofrimentos de Pedro. E aí a gente já traz logo com o texto do Evangelho, porque no texto do Evangelho é Mateus capítulo 16. Jesus faz com os seus apóstolos, aqueles que ele ensinou durante os 3 anos que ele teve de catequese, dos 30 anos de idade de Cristo aos 33, quando ele morre na cruz, Jesus deu catequese para aqueles seus 12 apóstolos. E agora ele faz com eles uma retomada. Ele pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? E aí eles trazem as informações, a opinião do público. Uns dizem que Jesus é João Batista, outros dizem que Jesus é um profeta. Essa é a opinião das pessoas que ouviram falar de Jesus, daqueles que ouviram dizer. Então tem essas impressões distorcidas. E aí Jesus pergunta: e vocês? Vocês são os meus apóstolos, vocês que estão aqui sentadinhos, vocês que participam da missa de domingo, vocês que foram batizados, vocês que receberam primeiro a Eucaristia, Crisma, que casaram na igreja, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele perguntou para os que estavam pertinho dele. Jesus pergunta para você, quem ele é? Quem é Jesus para você? O Pedro, essa é uma pergunta que todos nós temos que saber responder, viu? O que representa Jesus? O que acontece se um domingo você não for à missa? O que acontece se algum dia você não puder tomar a Eucaristia? Ou não puder, mesmo que você não possa tomar a Eucaristia, mas fazer comunhão com Cristo espiritualmente? O que acontece se um dia você não puder rezar? Se um dia você não puder mais vir à sua comunidade, essa riqueza da igreja? Se um dia você for desligado dessa história que une esses milênios, apartado do coração, quem é Jesus para você? E Pedro logo diz: tu és o Cristo, o ungido, Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Aí Jesus se sente bem, se sente reconhecido por Pedro, revela para Pedro que ele vai sofrer, vai morrer, vai ressuscitar. E aí ele diz para Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha. Então, texto do Evangelho, da boca de Jesus, Jesus edifica uma igreja, e essa igreja é edificada a partir de Pedro. Por isso, Pedro é uma das colunas, está lá com a mãozinha segurando a igreja. E aí, a partir de Pedro, Pedro sai por ali com os seus colegas apóstolos, e eles vão para o mundo judeu, o mundo da descendência de Abraão, anunciando, dando testemunho daquele Jesus. E quando Jesus anunciou que Pedro seria o fundamento: eu vou começar a partir de você, Pedro, você vai ser uma pedra, vai ser a pedra que eu vou colocar no alicerce. Então a igreja não vai ficar só no alicerce não, Pedro, você vai ser o alicerce, vou colocar você como base, mas a partir de você eu vou edificar, vou construir, vou levantar as paredes, colocar o telhado, mas você vai ser esse fundamento. E aí Jesus já faz uma profecia: as portas do inferno não irão prevalecer. Jesus já está dizendo, essa igreja vai ser atacada, o inferno vai querer derrubar, só que ela não vai vencer. E quantas dores e tristezas já passaram nesses 2000 anos, quantos ataques já aconteceram e quantos ataques acontecem hoje, e às vezes ataque de dentro mesmo da igreja, né? Porque o inimigo é criativo, mas a promessa está lá, não vai prevalecer. O Pedro sai pelo mundo pregando o Evangelho, o mundo judeu, o mundo da descendência, e aí Jesus chama um outro, é o Paulo que tinha uma eloquência, uma sabedoria, que era cidadão romano, para que Paulo também pregasse para os outros povos, os pagãos, os povos de outras línguas. E aí vai Paulo, e Paulo se torna o maior formador de cristão que já existiu.
ele vai para todo mundo conhecido da época, anunciando, dando testemunho. Então, aquilo que Pedro testemunhou sobre Jesus, aquilo que Paulo testemunhou sobre Jesus, e daí nós vimos na segunda leitura, que Paulo diz, olha, eu sofri, eu fui preso, eu fui torturado, eu passei por perrengues, passei fome, passei sede, passei frio, sofri no corpo, mas ele diz, porém eu combati o bom combate, guardei a fé, agora me espera a coroa da vitória. É aquilo que diz todo cristão. E aí nós cantamos no Salmo, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Aquilo que os apóstolos viveram, os sofrimentos, as dores, são coisas que eu e você vivemos hoje também. Só que a gente tem essa convicção de que o Senhor nos livra dos temores, dos males, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Quando a gente olha para trás e vê todas as dificuldades que nós já passamos, mas que superamos na fé em Cristo, em oração. Então, filhos, com esse homem, Pedro e Paulo, essas colunas da igreja, esses que deram testemunho e derramaram sangue, por isso que a igreja hoje se reveste de vermelho, o sangue dos mártires derramados para que a fé chegasse até nós. Quem vai a Roma pode visitar o túmulo desses homens. Pedro está sepultado sob a Basílica São Pedro, de onde o sucessor dele, o leão, hoje governa a igreja. Quando a gente pode cantar de todos os temores nos livrou o Senhor Deus, aí a gente encarna também e entra na graça do coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Nosso Senhor Jesus Cristo tem o coração exposto no peito, coração exposto, coração chagado, coração rodeado com a coroa de espinhos, coração aberto, porque é do coração aberto de Jesus, do lado aberto de Jesus, que nasce a igreja. O soldado com o corpo de Jesus à cruz, com uma espada fura o seu lado, e do lado aberto de Jesus sai sangue e água, sangue da Eucaristia, água do Santo Batismo e sacramentos que dão origem à igreja. O coração aberto de Jesus é coração misericordioso, é coração que vai nos purificando, vai nos perdoando. Começa perdoando aquele Pedro, traidor. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro disse, eu não conheço, não sei quem é. Mas Jesus acolheu aquele pecador no seu coração aberto, e perdoou, e purificou, e trouxe ele de volta para o corpo da igreja, para que Pedro se transformasse nesse grande líder que trouxe a igreja até nós. O coração de Jesus está intimamente ligado ao coração imaculado de Maria. Também de Maria nós temos a profecia de Simeão, uma espada de dor transpassará o teu coração. O artista colocou aqui no peito de Maria o coração aberto, com a espada atravessando o seu coração. Mas ele teve uma inspiração tão divina, que ao redor do coração de Maria, ele colocou flores, rosas, como tem aqui, porque é um coração que mesmo transpassado de dor, não se transformou em coração duro, em coração amargo. Ele ainda consegue florir, traz as flores, as rosas ao seu redor, para mostrar para a gente que enquanto nós estivermos com o nosso coração em sintonia com o coração de Cristo, guardarmos no coração aquilo que é a palavra de Deus, como Maria, que guardava tudo no seu coração, mesmo nas dores e nos sofrimentos, nosso coração não será um coração de amargor, de dor, que vai devolver a dor que a gente sofre. Não, vai ser capaz de semear amor, compaixão, misericórdia, mesmo tendo sofrido a dor no seu próprio corpo. Essa é a graça da igreja. Na sexta-feira, quando nós celebramos aqui o Sagrado Coração de Jesus, eu lembrava dessa graça. O coração é para o corpo humano aquela válvula que bombeia o sangue para todo o corpo o tempo todo. Tem um grande aliado que é o pulmão, que vai purificando todas as coisas ruins, transformando aquilo no oxigênio para oxigenar as células. O coração de Jesus, o coração de Jesus que guarda em si todos os apóstolos e cada um de nós, e que vai nos purificando, né? Vai nos purificando, vai nos perdoando, purificando, para que a gente seja devolvido ao corpo, através desse bombeamento que o coração dá,
e possa sustentar, oxigenar as células e trazer vida. Ao longo desses 2000 anos tem sido assim. Jesus chama, edifica, constrói uma igreja fundada há 2000 anos por Cristo. Não 20 anos, 30 anos, por nenhum inspirado aí. Não, 2000 anos. Edificada no Cristo, construída no Cristo, que passou por dificuldades, continua passando, vai continuar passando até que Jesus venha, mas é uma igreja guardada no coração, purificada por esse coração misericordioso, oxigenada pelos pulmões da igreja, os discípulos, os apóstolos, o Espírito Santo, o coração de Maria, para continuar trazendo vida para toda a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Nesse dia que para a gente é um dia festivo, dia alegre, porque celebramos Pedro e Paulo, porque celebramos o coração de Jesus e de Maria, nós temos essa certeza. Somos uma igreja fundada em Cristo, alicerçada na doutrina dos apóstolos, uma igreja guardada no coração de Jesus. Desde aquele comecinho lá, desses homens, a igreja vai se espalhando pelo mundo, conhecida como Igreja dos Apóstolos, os apóstolos de Cristo, no comecinho chamada de Igreja do Caminho, porque Jesus diz, eu sou o caminho, então era o povo do caminho. Logo depois, com os apóstolos espalhando por toda a Igreja dos Apóstolos, Pedro vai para Roma e começa a ser Igreja Apostólica Romana, porque a sede do governo é Roma, e quando Paulo vem e começa a pregar por todo lado, ela começa a ir por todo mundo, ela começa a se tornar uma igreja mundial, uma igreja universal, e a palavrinha que traduz isso no original é católica, por isso ela passa a ser, vai sendo construída esse nome, Igreja Católica Apostólica Romana é a sua igreja, a igreja do coração de Jesus, a igreja do coração de Maria. Por isso nós vibramos, somos felizes, é bom ser católico, é bom ser de Cristo, é bom ter essa sucessão, essa pertença, é bom ser de Deus. Quem é Jesus para você? Pensa, responda, guarda no coração, cultive a sua fé. E que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude cada dia mais a ganharmos a vida eterna. Amém.